Fala galera, beleza? Bom dia para vocês. Como vocês vão ter prova hoje, eu me dispus aí a fazer uma revisão de exercício. Esse exercício até vocês mandaram lá no grupo, mas vou dificultar ele um pouquinho no final. Então bora para lá, bora pro vídeo aí. Vou tentar gravar aqui rapidão. Se eu não me engano, o Cláudio ele já resolveu esse exercício aqui com vocês, então você um pouco mais rápido, né? Então, o que o exercício está dando para a gente? Uma saída em malha aberta atinge a saída de 84 para a resposta ao degrau 8. Já fiz o esboço aqui da resposta. O tempo de acomodação deste caso é de 16 segundos. E ele está pedindo para a gente projetar um controlador proporcional puro, né, KP, para que o erro ao degrau 100 seja menor ou igual a 5. Determinar o tempo de acomodação, a malha fechada para o novo controlador, e esboçar a resposta em malha aberta e fechada. Depois, para projetar um novo controlador para que o tempo de acomodação seja reduzido para 8 segundos e determinar se o erro do degrau 100 é aceitável caso seja menor que 8 unidades. Então, eu coloquei aqui do lado do nosso formulário para a gente consultar aqui. Então, as formas que a gente vai mais utilizar aqui. E beleza, bora para o exercício então, né? Então, aqui, a gente primeiro precisa encontrar qual que é a equação que vai definir a função de transferência do nosso sistema de malha aberta, né? Ela é dada por K sobre tal S mais 1. Isso deve estar cara de saber isso já. E o nosso K, ele é justamente o ganho do nosso sistema que a gente consegue comparar, obtê-lo, né, dividindo a variação da nossa saída pela variação da nossa entrada, que nesse caso aqui vai ser 84 dividido por 8, vai resultar em 10,5. E o nosso tal, ele é igual a 1/4 do nosso tempo de acomodação, que é igual a 16 dividido por 4, que é igual a 4 segundos. Então, a nossa G de S é igual a 10,5 dividido por 4S mais 1. Beleza? E o nosso C de S, né, que é a função do nosso controlador, que vai estar controlando o sistema, é puramente KP, porque no momento ele é apenas controlador proporcional. Ele pediu para a gente projetar o controlador proporcional para um determinado erro, então a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Então, mas já aplicando o teorema no final. Então, meu ESS ele é igual a S vezes o exame de S, né? No caso, aquele cara ali. E a minha entrada degrau, ela é de 100. O meu R de S é igual a 100 sobre S. Beleza. Então, resolvendo a equação, né? A gente vai chegar aqui. Meu estacionário, ele é igual a S vezes 100 sobre S. E o meu exame de S, ele é dado por essa equação aqui, multiplicado por 1 sobre C de S, G de S, né? Então vai ser KP vezes esse cara aqui. Mais 10,5 vezes o KP, dividido por 4S mais 1. Então, o que a gente vê aqui? Esse cara aqui, ele cancela com esse cara aqui. Esse cara aqui vai passar multiplicando, esse cara aqui vai ser 0. Então, a gente vai chegar aqui, o nosso erro, né, que é 5, ele é igual a 100 sobre 1 mais 10,5 KP, né? E que a gente consegue chegar com o nosso KP, ele é dado
acontece? Esse cara aqui ele vai passar dividindo, só que vai ficar 1 sobre 1 mais 10,5 kp, né? Então, vamos inverter as duas funções, vai ficar 100 sobre 5 é igual a 1 mais 10,5 kp, então eu vou chegar aqui, kp é igual a 20, o 1 que está aqui ele vai passar subtraindo 20 menos 1, dividido por 10,5, que no nosso caso, deixa eu conferir aqui, vai dar 1,81. Show de bola? Então, para um erro estacionário menor ou igual a 5, né, esse aqui ele é o menor valor, mas conforme eu vou aumentando o meu KP, a tendência é que o meu erro diminua, né? Ele está dividindo aqui. Então, esse aqui é o menor valor possível de KP para um erro de 5, seja menor ou igual a 5, né? Então, o KP ele precisa ser maior ou igual a 1,81. Beleza? E qual vai ser o nosso tempo de malha? O tempo de total de malha fechada, né? Então, a nossa função de transferência de malha fechada ela vai ser dada por CS e GS, né? Então, vai ficar 1,81 vezes 10,5 dividido por 4S mesmo, dividido por 1 mais esse cara aqui de novo, né? Então, só para simplificar, esse 1,81 aqui, ele é 19 vezes o 10,5. Para 19 por 4 S mais 1 dividido por 1 mais 19 sobre 4S mesmo. Então, o que acontece? A gente pode tirar o mínimo múltiplo comum aqui, né? Embaixo, então eu vou chegar aqui 19 sobre 4S mais 1 dividido por 4S mais 1 mais 19 sobre 4S mais 1. E aqui a gente pode cancelar esse cara com esse cara aqui, porque no caso esse cara passaria multiplicando para cá invertido, ia ficar 19 sobre 4S mais 1 multiplicado por 4S mais 1 sobre 4 mais 10, 4S mais 1 mais 19, esses dois iam cancelar. Então vai ser 19 sobre 4S mais 1 mais 19. E para a gente encontrar o nosso tal de malha fechada, a gente precisa chegar em algo assim no nosso denominador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, aqui vai ser 29 mais 19. Eu vou chegar aí. Eu dividi em cima e embaixo por 20, eu vou ficar aqui 4 sobre 20S mais 20, mais 1, né? 19 sobre 20, então eu vou chegar em tal S mesmo. Então, 19 sobre 20 dividido por 4 sobre 20S mais 1.
A gente vai chegar aqui no nosso tal de malha fechada. Deixa eu conferir se é isso mesmo. E é isso mesmo. Só desenho esse 8 minutos aqui. Tá, a gente poderia fazer isso direto também, porque não sei se vocês vão se recordar, mas na nossa aula que a gente falou sobre controladores proporcionais puros, a gente chegou que o nosso tal de malha fechada dado também pelo nosso tal de malha aberta dividido por 1 mais o Kp vezes o K. Então, aqui no caso daria a mesma coisa, né? Ficaria 4 dividido por 1 mais o 1,81 vezes o 10,5 lá, que dá 19. Então, 1 mais 19, que é 20, né? 4 dividido por 20, chega no mesmo resultado que a gente chegou aqui. Mas isso, fiz essa dedução aqui para ser didático também, né? Caso vocês não se recordem da forma de cabeça, tem essa alternativa aí. E projetar um novo controlador para que o tempo de acomodação seja reduzido para 8 segundos. Então, eu já vou utilizar essa fórmula aqui para a gente já chegar mais fácil no nosso tal de malha fechada, né? Então, tal MF é igual a KPK dividido por 1 mais KP vezes K. Então, no nosso caso aqui, ele quer que o tempo de acomodação seja igual a 8 para 8 segundos. Então, o nosso tal ele vai ser igual a 2 segundos, né? Então, 2 vai ser igual a KP vezes 10,5 dividido por 1 mais KP vezes 10,5, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Não, estou viajando aqui, ó, tal de malha aberta. Tal de malha aberta aqui no caso é 4. Essa fórmula aqui é do... estou utilizando essa fórmula de cálculo da função de transferência família. Então, o nosso tal de malha aberta, que é igual a 4, então a gente vai chegar aqui, o nosso KP, vai ficar esse 4, vai passar para cá dividir, 0,5 é igual a 1 sobre 1 mais KP vezes 10,5, a gente vai chegar aqui a 2, né? Porque vai ficar 1 sobre 0,5, que é 2, que eu vou inverter ambos os lados da equação. 2 é igual a 1 mais 10,5 KP. Vou chegar aqui no KP, é igual a 1 dividido por 10,5. Isso aqui vai resultar em, deixa eu ver aqui, 0,095. E o meu erro, esse é S vezes 100 sobre S vezes, deixa eu não, aqui eu já escrevi direto, eu escrevi em forma primeiro, né? Então vai ficar 1 sobre 1
1 mais o meu C vezes o G, né? Então vai ser 0,095 vezes 10,5 dividido por 4S mais 1. Esse cara aqui, o limite do S tendendo a zero, né? Esse cara aqui ele vai zerar. Esse S com esse S cancela. Então, o meu ESS ele vai ser 100 dividido por esse cara multiplicando aqui. Deixa eu só ver quanto vai dar. Dividido por 2 igual a 50, que é um erro que é totalmente não aceitável, né? É um erro praticamente de 50% aí, não, exatamente 50% da sua entrada, então não é aceitável. Então o que a gente pode fazer? A gente pode, para resolver isso, a gente pode aplicar um controlador integral, uma ação integrativa no nosso controlador que vai zerar esse erro final e a gente consegue projetar o nosso controlador para que ele chegue nesse tempo de acomodação desejado e sem ter o erro que ultrapasse, né, também aquilo que a gente deseja. Então, a nossa função de transferência ela vai ser dada por CG sobre 1 mais CG, CG, né, só que a função do controlador vai ser C de S é igual a KP vezes 1 mais 1 sobre TIS, né? E a nossa função de transferência ela vai ser dada por KP vezes 1 sobre TIS vezes o nosso G de S, que é 10,5 sobre 4S mais 1. Beleza? Então, qual que vai ser a nossa abordagem aqui, tá, pessoal? A gente vai utilizar aquela estratégia que a gente costuma utilizar, que é de cancelamento de polo, que a gente vai conseguir simplificar, né, a nossa função de transferência para uma função de transferência de primeira ordem com erro zero, e a gente tem controle total sobre o nosso tal de malha fechada também. Beleza? Então, para isso, eu preciso fazer com que haja o cancelamento de polo, né? Então, o meu TI, a gente viu lá, a gente já viu na aula anterior que a gente, para cancelar o polo, a gente precisa fazer com que o nosso TI seja igual ao nosso constante de tempo, tal. Deixa eu ver se eu acho aqui. O meu TI vai ser igual ao meu tal de malha beta. Então, eu vou deixar só ser existir primeiro. Eu vou chegar aqui, vezes 1 mais 1 sobre TIS, onde meu TI, eu vou colocar aqui, meu TI vai ser tal, que é 4.
melhor abordagem aqui é a gente fazer um múltiplo comum. Então, a gente vai ficar aqui, KP vezes 4S mais 1 sobre 4S. Vezes 10,5 sobre 4S mais 1, né? Vocês já vão ver aqui que ambos aqui se cancelam. Vai ficar apenas KP vezes 10,5 sobre 4S. Então, aplicando a nossa função de transferência, a gente vai chegar em C vezes o G, que é 10,5 KP sobre 4S, dividido por 1 mais 10,5 KP sobre 4S. Aqui, mesma coisa, a gente tira um múltiplo comum e depois cancela os 4S, então vai resultar em 10,5 KP dividido por 4S mais 10,5 KP. Eu vou chegar que o meu tal de maré fechada ele vai ser igual a 4 dividido por 10,5 KP, que eu divido 10,5 KP em cima e embaixo, vai ficar 4 sobre 10,5 KP, mais 1, que é aquilo que a gente precisa chegar, a forma que a gente precisa chegar, tá? A forma padrão, para achar o nosso tal de maré fechada. Então, vou chegar aqui sobre 4 sobre 10,5 KP. Esse mesmo. Tá? Esse aqui é a nossa forma padrão. E esse cara aqui é o nosso tal de maré fechada. Então, tal de maré fechada, ele vai ser dado por é igual a 2, o nosso KP, então, ele vai ser igual. Vamos chegar aqui e fazer direto, mas vamos fazer passo a passo, né? É igual a 4 sobre 10,5 KP. Então, o 10,5 vai passar multiplicando, vai resultar em 21. Então, 21 é igual a 4 sobre KP. Esse cara aqui ele passa dividindo, né? Então, e depois a gente inverte, então vai ficar 4 sobre 21 igual a KP.